Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra a ti, meu Espírito Santo, toma o teu lugar. Aí nos ajude. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Shalom, graça e paz. Amém. Olha, sem microfone, coisa faz muito tempo que eu não prego sem microfone. Justo a garganta tá meio ruim, mas vamos voltar aos primórdios. Só agora, né? Vamos voltar aos primórdios e pregar a palavra. Todos me ouvem bem aí atrás? Acho que igreja todo mundo é assim, né? Lá eu fico chamando o povo, vem pra frente, vem pra frente. Se não estiver ouvindo legal, vem mais pra frente, vem mais pra perto, porque de verdade, da parte do Eterno, Deus tem uma palavra pra mim e pra tua vida nessa noite. Tá certinho aí, tá? Glória a Deus. Tô me sentindo importante, já tá tudo gravando aqui o negócio, tá muito bom. Vamos... sou grato a Deus por esta amizade, por esta aliança de amizade, por esta oportunidade. Não é, sabe, chavão de crente, não. Sou feliz por ter amizades como esse casal e de todos vocês, que eu já me sinto bem família, já conheço todo mundo, já vou vendo um e outro, né? Pastor Robson, sua família, já conheço. E a gente vai, assim, tendo essa afinidade em Cristo. Amém? E eu sempre digo que venho ali da cidade de Carapicuíba, em São Paulo, né? Que só perde em beleza para Paranaguá. Então, para a glória do Senhor, estou bem, estou entre os irmãos, estou entre amigos e sei que o Espírito Santo que já está dentro de cada um de nós não veio para passear. O Espírito Santo veio para colher o teu glória, a tua aleluia, a tua adoração. Veio trazer da parte do Eterno uma resposta para você. E Ele vem falando conosco através de uma adoração na ministração do louvor. Quem me dera ter uma voz assim, né? Mesmo parece um anjo cantando. Glória a Deus. E eu louvo a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos, porque quando a igreja do Senhor se reúne, o Senhor se manifesta e o Senhor tem resposta para nós. Amém? E nós vamos... Estou grato a Deus também, a igreja está passando por reforma, significa que a coisa está andando. E casa, eu descobri que igreja é que nem casa. Todo tempo tem algo para fazer. É uma reforma, é um conselho, é uma oração, é vir para a igreja mais cedo, é um ensaio, em todo o tempo. Quando você vê um pastor com tempo para muita coisa, aí alguma coisa está errada. Porque nós não tem, eu não sei, o tempo de 24 horas ele é curto para resolver tudo que tem para fazer na igreja. A casa do Senhor é uma extensão da nossa e vice-versa. Então, assim como nós temos o cuidado de limpar nossa casa, de cuidar, também temos que cuidar da casa do Senhor. Eu explico lá no meu ministério, eu falo assim, olha, quando você limpar o banheiro da igreja, limpa com todo esmero, com todo amor, Deus não vai vir se sentar nele. Talvez aquela irmã que nem te cumprimenta vai sentar. O filho daquela irmã que você nem te tolera vai usar, não vai nem dar descarga. Mas a Bíblia diz que tudo que nós formos fazer, façamos como que para o Senhor, porque é Ele que retribui a obra das nossas mãos. Aleluia. Glória a Deus. Estou feliz por estar aqui, quero ministrar da parte do Senhor uma palavra para mim e para a tua vida, no livro de Lucas, uma palavra breve, não tem, olha, eu gosto assim que nós voltamos no tempo, não tem relógio, pode ir a hora que quiser, né, amada? Glória, é disso que eu estou falando, é disso que eu estou falando, oh, glória a Deus, e nós vamos, depois tem uma ajuda também, né, tem que ajudar, Lucas 15, Lucas capítulo 15, e nós vamos ler a partir do 11, eu vou fazer a leitura, tá? Ia fazer ler só dois versículos, mas eu quero ler até o 22, então vamos ganhar tempo. A partir do 11 diz assim, ó, é Lucas capítulo 15, verso 11. E outra vez Jesus lhe disse, um homem tinha 2 filhos, e seu filho menor lhe disse, pai meu, dá-me a parte de tua casa que me corresponde. E ele dividiu seus bens entre eles. E depois de alguns dias, seu filho menor ajuntou tudo que lhe correspondia e partiu para um lugar distante. E ali desperdiçou seus bens, levando uma vida dissoluta. Quando gastou tudo que possuía, houve fome naquele lugar e começou a padecer necessidade. Então foi e se apegou aos cidadãos daquela região, quem o enviou a uma granja para dar de comer a porcos. E desejava encher o seu estômago com as cascas que comiam os porcos, mas ninguém lhe dava. Então, voltando a si, disse, quantos trabalhadores há na casa de meu pai, que tem abundante alimento, mas eu aqui estou perecendo de fome. Levantarei
irei ter com meu pai, e lhe direi, meu pai, pequei contra o céu e diante de ti, não mereço ser chamado de teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E se levantou e foi até seu pai. Seu pai o viu de longe e sentiu compaixão por ele, e correu, lançou-se sobre o seu pescoço e o beijou. E seu filho lhe disse, meu pai, pequei contra o céu, diante de ti, não mereço ser chamado seu filho. Mas o seu pai lhe disse aos seus servos, trazei a melhor roupa, faça-no vestir, colocai um anel em sua mão, calce-no com sandália, trazei um boi cevado e matai-o, e comamos e regozijamos-nos. Ô glória! Eu fiz questão de ler, eu gosto de ler sempre só um pedaço, né, para ganhar tempo, mas para nós entendermos o que Deus, como o amor de Deus, a grandeza da misericórdia, é uma passagem muito conhecida. E agora de tarde eu estava ali, por isso que a gente almoça, não sei o que acontece, a gente devia ter mais ânimo, né? Mas depois do almoço, e eu estava ali meditando, Senhor, o que o Senhor tem para nós, qual é a palavra que o Senhor tem para nós, a tua igreja vai estar reunida, e o que o Senhor quer falar através do teu Espírito. Eu sou um instrumento, usa, Senhor, porque eu quero ouvir a tua voz. E para a glória do Senhor, o Senhor ministrava essa palavra ao meu coração. A vida de um jovem que tem muito conhecida, o jovem... o prodígio, como é que fala? O jovem, o pródigo, o jovem que pediu a parte da herança. Acho que crente, não crente, todo mundo conhece essa palavra. E eu falei, Senhor, o que o Senhor tem para nós? É interessante que nesse contexto, existem 3 parábolas. Existe a parábola da mulher que perdeu a dracma. A mulher que perdeu a dracma, ela se levanta e ela varre a casa para encontrar a dracma. Aleluia. Também tem a parábola da ovelha perdida. O pastor deixa todas no canto e vai buscar a ovelha perdida. E aí vem essa outra junto nesse contexto, que é a parábola do filho pródigo. Mas na parábola do filho pródigo, ninguém vai buscar. O pastor não vai buscar o pródigo. Sabe, ele não tem que ser... A única coisa que ele precisa fazer é tomar uma atitude de retorno. Uma atitude de fazer uma conversão. Quem dirige sabe. Estou aqui na direita, estou indo na reta, preciso fazer uma conversão ou para a direita ou para a esquerda. Ele precisou fazer uma conversão à casa do Pai. Voltar ao lugar de onde ele nunca deveria ter saído. E aí o Senhor traz para nós, nessa parábola do filho pródigo, algumas lições. Aleluia. Que é importante. Nós conhecemos a parábola. Nós entendemos que, olha, o filho ele perdeu tudo, pediu a parte dele, tudo isso nós sabemos. Mas a palavra do Senhor, ela se renova. Ela se renova a cada dia, para cada situação, para cada hora, para cada dificuldade, para cada direcionamento que nós precisamos. O mesmo Espírito vai testificar na minha e na tua vida, diferente nesta palavra. Eu entendo que esse jovem, essa lição, essa mensagem, ela traz algumas lições para nós. Lições de perdão, lições sobre arrependimento, lições, porque de verdade, irmãos, tem gente que não consegue entender que errou, e quando entende que errou, não consegue pedir perdão. Então essa passagem traz também lições para nós, essas lições de perdão e de arrependimento, e de tomar a decisão, porque não adianta eu entender, puxa, eu errei, falei bobagem, fiz o que não devia, fui onde não devia, fui eu que tomei a iniciativa, puxa vida, eu fiz errado. E o que eu faço com essa informação se eu não praticar o que esse moço praticou? Então essa lição, essa passagem, ela traz lições dessa natureza, lições como arrependimento, perdão e humildade de entender, fui eu que errei. Todo mundo falou, todo mundo está me aplaudindo, mas eu pisei na bola, eu fiz o que não era para fazer. Eu preciso fazer a minha parte, eu preciso converter o meu caminho para retornar aquilo que eu fiz, para refazer a bagunça que eu fiz, porque ninguém é santo a ponto de dizer, olha, ninguém vai errar. Não foi isso que Jesus nos ensinou. Ele disse, vós estáis no mundo, o mundo, eu vos enviei como ovelha meio a lobos, o mundo ele é tenebroso. Sabe de uma coisa, filhinhos, não pequeis. Mas se todavia pecar, se você, sabe, se enrolou em alguma coisa, não se prostra não, volta porque tem resposta. Então eu quero falar nesta noite, não é sobre nem exatamente o perdão, porque essa lição traz isso, mas eu quero deixar isso, o perdão, o arrependimento, a tomada de decisão, de reconhecer, que não é fácil, irmãos. A gente fala assim, mas não é fácil.
perdoar é simples, mas para a gente pregar, para ensinar, para instruir, mas para a gente pedir perdão, para a gente admitir, é difícil. Mas nós somos, para a glória de Deus, servos do Eterno, e o Espírito dele está dentro de nós. E como nós temos a vida de Deus dentro de nós, ela pulsa, ela trabalha, ela se movimenta dentro de nós, e nós conseguimos para a glória dele. Mas eu vim falar nesta noite, para mim e para você, marquei aqui identifiquei aqui quatro na realidade, quatro bênçãos, 4 princípios de honra que o Senhor tem para todo aquele que, como esse jovem, fez o que na maioria dos jovens é muito comum, mas nós também, independente da idade, fazemos a mesma coisa. Chega uma hora que a gente fala assim, ó, eu sei o que eu estou fazendo, me dá a minha parte. Foi o que o jovem fez. O jovem chega para o pai e diz assim, pai, pensei bem, não sei se ele estava, o que tanto ele viu no Face, o que tanto ele viu no TikTok, eu não sei o que tanto aquele jovem viu na escola, que ele entendeu que o melhor lugar era sair de perto do pai. Os colegas devem ter falado para ele, meu, você tá louco, você olha com a condição que você tem, o mundo aí fora é muito bom. Você não tem noção de como você é um cara famoso, você é conhecido. Vai aproveitar a sua vida, você vai ficar na barra da saia desse teu pai, desse teu pastor, dessa empresa, deixa de ser doido, vai viver a vida. E aquele jovem acreditou nisso, chegou para o pai, pediu a parte dele e saiu. Primeira coisa que eu entendo, que todo mundo que sai de algum lugar, seja de um relacionamento, seja de um ministério, seja de uma empresa, ele sempre sai cheio de alguma coisa. Cheio de eu sei, cheio de bagagem, cheio de condição. Ele sai porque, como a Bíblia diz, procura o seu próprio desejo aquele que se separa. Então o jovem saiu cheio de si, cheio de condição e cheio de condição financeira também. E nós também não somos diferentes. Todas as vezes, põe aí assim, em alerta, todas as vezes que vamos sair de algum lugar, nós saímos cheio das nossas razões, dos nossos entendimentos, das nossas condições, e a gente sempre sai achando que quem ficou sabe menos que nós. Mas é interessante que a Bíblia diz que assim que esse moço sai, a primeira coisa que acontece, ele começa a gastar tudo o que ele tinha. As suas razões, os seus direitos, tudo aquilo que você tinha adquirido, e sabe que tem dons, tem direitos, tem amizades, relacionamentos que você talvez levou anos para conquistar, para cultivar, mas quando você sai da porta para fora, ou seja, da presença do Eterno, no sentido de fazer o que Ele te chamou para fazer, porque não tem como nós nos escondermos da presença de Deus, os olhos deles estão em toda parte. Quando a palavra Pai fala de sair da presença do Senhor, Ele está dizendo que você saiu da vontade dEle, saiu debaixo do querer dEle. E todas as vezes que nós saímos debaixo do querer de Deus, seja no relacionamento familiar, seja no relacionamento de ministério, ou até mesmo com Ele, nós passamos a gastar tudo o que temos. Por quê? Porque o mundo é mentiroso, Satanás é maldito e enganador. Ele começa a te encher de direitos, de coisas, quando você chega lá fora, ele vai dizendo para você, mas não é bem assim. Você tem direito de ter a mulher que você quiser, mas você tem que pagar. Você tem direito de falar o que você quer, mas você tem que arcar com o ônus. Você tem direito de dormir a hora que você quer, mas você tem que se bancar. Mas antes ele não fala isso, ele só vai dizendo assim, sai que você tem total liberdade, você é o cara, você tem um nome, você tem... E a pessoa sai e começa. E a Bíblia diz que a primeira coisa que aconteceu com esse jovem, ele começa a perder todos os seus bens. Aleluia. Ele começa a perder tudo que ele achava, e tinha por direito, que o pai não discutiu com ele. Porque tudo de bom, tudo de eterno, tudo de poderoso na vida da igreja de Cristo está dentro da casa do Pai. Está no centro da vontade de Deus. Não procure em outro lugar. Somente no centro da vontade de Deus e nós temos tudo o que precisamos para cumprir com os nossos compromissos, sejam financeiros, familiar, toda a sede, sabe, de conquista, ela só é suprida na presença do Pai, na casa do Pai. Aleluia. E o jovem sai gastando de forma dissoluta, sai gastando, pagando. Minha mãe dizia que dinheiro não aguenta desaforo. Quanto é? Tanto está aqui. Quanto está aqui? Não aguenta desaforo. E o jovem gastou. Mas com pouco tempo que ele gastou tudo, aconteceu também uma coisa que acontece com todos que saem do centro da vontade do Senhor. A Bíblia diz que veio uma grande fome sobre a terra. E eu não vou querer, hoje à noite, nem vou falar de uma terra como um país todo, não. Eu vou chamar a terra, cada um de nós.
Quando nós saímos da presença do Eterno, eu e você que somos terra do Senhor, passamos a ter uma grande fome. Fome de justiça, fome do certo, fome do que fazer, da honra que nós tínhamos e não entendíamos, e começou a ter fome, e começou a ter problemas. Lá começou a ter fome de maneira física mesmo. O país estava em crise naquela época, entrou em crise. E esse moço que sai da casa do pai, cheio de muita coisa, e se vê agora numa situação tão complicada, que a Bíblia diz que ele vai procurar, coisa que ele não fazia na casa do pai, ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar, procurar alguma coisa para fazer. Mas como ele estava muito ocupado na casa do pai, procurando estudar direito para saber quais eram os direitos dele, ele não se formou, ele não se especializou. Tanto é que ele vai trabalhar de ajudante num lugar que vai servir comida a porcos. Irmãos, isso para os judeus é uma afronta tão terrível, porque eles não comem carne de porco. Imagine agora, cuidar já era uma humilhação, cuidar de porcos já era uma afronta. Imagine ter desejo de se alimentar daquilo que os porcos se alimentavam. Mas toda vez que Satanás acha uma brecha na vida da igreja de Cristo, na vida do Filho de Deus, que está na presença do Eterno, e começa a colocar na cabeça dele: como é que você fica nesse lugar se você canta tão bem, se você prega tão bem? Como é que você se sujeita nessa empresa se você tem tanto isso e tanto aquilo? E vai enchendo a cabeça, e se você não tomar cuidado, vai acontecer exatamente o que aconteceu com este jovem. E agora ele quer comer as bolotas dos porcos. A Bíblia diz que não deixam ele comer. E eu aí também entendo que é um cuidado de Deus. Mesmo quando a gente cai, sabe, no precipício, no laço da nossa ignorância, o Espírito Santo, o nosso Consolador, é a vida de Deus. Ele está sempre à porta, Ele está sempre conosco, Ele não nos deixa. A gente pode não parar para ouvi-lo, mas Ele está dentro de nós. Ele está gemendo, com gemidos inexprimíveis, dizendo para mim e para você: puxa vida, como eu gostaria que você não tomasse essa atitude, como eu gostaria que você não fosse por esse caminho. Mas ele não é como o diabo, que empurra a porta e enfia enfermidade, separação, divisão, não. O Espírito Santo, ele é educado, então ele bate e espera você abrir e convidá-lo para entrar. E a primeira vitória para quem retorna é a identidade. Olha que interessante. Ele sai de casa e ele perde todos os seus bens, inclusive a sua roupa. Quando o pai o vê de longe, a primeira coisa que o pai fala é: tragam roupas novas para ele. Porque, desculpa, a roupa do servo, todo mundo sabia. Olhando numa casa grande, onde tem vários empregados e filhos de empregado, ou numa empresa, todo mundo sabe, aquele é empregado. Aquele é empregado. E aquele rapaz, aquele ali é filho do dono. Aquele ali é filho do pai. Por quê? Porque a vestimenta é diferente. Então, aonde você estiver, igreja, tem a identidade de Cristo sobre a tua vida. Sabe por quê? Todos têm que olhar. Todo mundo está de uniforme da empresa, mas vai olhar nas suas atitudes e vai dizer: aquele é filho do pai. Aquele ali é diferente. Eu venho profetizar isso na minha, na tua vida. Que nesse dia seja restabelecido em Deus a identidade que o Senhor tem para mim e para você. Aleluia. Lá em 2 Pedro, acho que 2:29, ele vai dizer que vós sois nação santa. Olha a nossa identidade. Nós não somos filhos sem pai. Nós não somos um qualquer. Nós somos filhos de um pai amoroso que se entregou por nós, pagou o preço e continua gemendo através do seu Espírito, dizendo: ei, você tem um pai, você tem uma identidade. Então quem toma a postura de voltar-se a viver a presença do Eterno, a cumprir o que o Eterno chamou, a primeira coisa que o pai lhe restabelece é a identidade. Fazendo o quê? Trocando as roupas velhas. Tirando as roupas sujas, as roupas que veio surrada, não tinha mamãe, a empregada para limpar. Imagina o jeito que esse moço voltou. Então Deus nessa noite está dizendo para mim e para você: Ele quer restabelecer na minha e na tua vida. Eu não sei o que você está buscando, qual o teu projeto, qual o teu plano, mas o que o Senhor está dizendo pelo Espírito nesta noite, que Ele te chama como pai, e Ele vai correndo ao teu encontro, porque você fez a tua parte. Então você veio buscar, Ele está te entregando nesta noite uma nova identidade, a identidade de Cristo. Aleluia. E isso acontece quando nós trocamos as vestimentas. Vamos trocar as nossas vestes de eu sou, eu tenho, eu posso, eu faço do meu jeito. E vamos buscar, Espírito Santo, me veste de graça, me veste de autoridade, me veste de conhecimento. Espírito Santo, vem colocar sobre mim um manto de autoridade para que o pecado não me domine, para que eu tenha, sabe, condição de, por onde eu passar, exalar o bom perfume de Cristo. Aleluia.
Glória a Deus. Então a primeira vitória para quem vem para a presença, aleluia, é restabelecimento da identidade. Glória a Deus. E a segunda bênção, a segunda resposta de Deus, de graça que o Senhor nos dá, Ele nos restabelece a autoridade. Porque naquele período, naquele contexto, os reis, tudo que se assinavam, os patrões, enfim, os chefes, eles assinavam com um anel. O meu é grandão, mas não assina nada. Mas todos tinham um anel. Então o anel era a identidade. O rei, uma empresa, um patrão, um pai, carimbava com o anel. O anel simbolizava a autoridade daquela pessoa. Pelo anel você sabia se era um empresário, você sabia se era um rei, se era um político. Era a identidade dele, era a autoridade que demonstrava a autoridade dele, era o seu anel. E se esse moço perdeu tudo, ele também deve ter negociado o anel, deve ter trocado por comida, por roupa, ou perdeu, alguém roubou, eu não sei. Mas ele, nessa jornada de sair da casa do pai, ele perdeu esta autoridade. Aleluia. Você só tem autoridade, não é porque você pula num pé só, não é porque você ora mais do que fulano, ciclano. Você só tem autoridade quando você está debaixo da vontade do Pai. Quando você está no centro da vontade de Deus, você tem autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Você tem autoridade para dizer não ao pecado. Você tem autoridade de chorar, de gemer por situações, mas se continuar de pé, porque você está habilitado, autorizado. Aleluia. E o pai manda trazer um novo anel para esse moço. É interessante que o pai tinha o anel em casa. Olha que coisa linda. O menino não mandou um telegrama, ele não ligou, ele não passou mensagem, ele não mandou um zap dizendo, pai, quem sabe, talvez eu vou chegar, prepara. Não, mas a Bíblia diz que ele, no meio da sua maior aflição, ele toma uma decisão de voltar à casa do pai. E o pai de longe o vê, o abraça e o pai já tem um anel para ele. Sabe de uma coisa? O Senhor tem autoridade para a tua vida nesta noite. O Senhor quer restabelecer seu ministério, o Senhor quer fazer mudanças, o Senhor quer te levantar para te usar com autoridade naquilo que Ele te chamou para fazer, que é fazer a diferença em toda a sua maneira de viver. Aleluia. O Senhor tem um anel de autoridade para colocar no dedo da mão direita daquele que nesta noite declara, Senhor, eu sou teu filho, eu não sou filho sem pai, eu tenho um pai amoroso, um pai que cuida de mim. Aleluia. Essa troca de anel, colocar no dedo, aleluia. E esse anel, colocar dar essa autoridade na vida do crente, na vida da igreja, é o mesmo que receber da parte de Deus uma unção, uma graça para obedecer. Quem obedece tem fé, porque a fé é obedecer o que a palavra manda. O que é fé? Fé é firme fundamento das coisas que não se esperam, prova das coisas que não se veem, mas ter fé é um ato de obedecer. Porque só quem obedece tem fé, e só quem tem fé obedece. Porque você vai obedecer algo que você não está vendo fisicamente. Então essa autoridade que o Senhor tem para a igreja nesta noite, essa autoridade que o Senhor está trazendo de volta para aquele que se achega a Ele, é uma autoridade que te habilita para ter fé. Se o cartão Black, você pode ter dinheiro ou não, mas ele te autoriza a comprar o que você quiser, sim ou não? Não é muita coisa, você passa o cartão e você paga. Quando você tem esse anel de autoridade do Pai, você está habilitado com uma autoridade para chegar em toda e qualquer situação e falar, sabe de uma coisa, Satanás? Até aqui você reinou, até aqui você falou, mas daqui para cá não. Minha família é do Senhor, meu ministério é do Senhor, minha mente é do Senhor, a minha vida é do Senhor. Eu estou escondida debaixo da potente mão de Deus e é Ele que me direciona, e é Ele que nos guarda, e é Ele que nos habilita para dizer para Satanás, sai daqui, Satanás, porque a minha casa tem dono, a minha mente tem dono, minha vida tem dono, aleluia. Esse é o Deus que a igreja do Senhor serve, é o Deus que está presente nesta noite, através do Espírito, trazendo, nos chamando para uma comunhão mais perto, nos chamando para um renovo, para um recomeço, para um diferente, para um de novo, aleluia. É o que o Espírito está fazendo nesta noite, nesta casa. Então, toda vez que você toma a decisão, igreja de Cristo, aleluia,
tomamos a decisão de retornar, a ouvir a voz do Eterno, a cumprir o que Ele passou para nós, somos reconhecidos e reconhecemos, temos identidade, temos autoridade. E a terceira, eu quero falar um pouco sobre a fé, que o pai fala assim, ó, traz também sapatos para ele. Então você está adquirindo identidade, autoridade e fé. Como é que eu adquiro a fé? Aqui nessa passagem, que lição que o Senhor nos traz aqui? Quando o pai fala para ele, traz sapatos novos. Esses sapatos novos são firmeza para você pisar em todo tipo de terreno, em todo tipo de situação. Sabe por quê? Porque pisar em festa é fácil, pisar em terreno assim lisinho é fácil, mas pisar, sabe, no terreno da angústia, no terreno da traição, no terreno da aflição, sabe, pisar em terrenos de acusação, você sabendo que você está certo e sabendo que tem reuniões com o teu nome, sabendo que você está sendo acusado, isso é pisar em terreno escorregadio, em terreno difícil de andar. Mas o Senhor está dizendo que Ele coloca sapatos novos, sapatos que nos traz segurança, que nos traz essa fé de dizer assim, olha, todo mundo que passar pode cair, mas eu não vou. Por que eu não caio? É porque eu estou de sapato. Que sapato você tem? Eu estou calçada com o sapato com o evangelho, da preparação, da paz. São sapatos que me guiam, são sapatos que são direcionados pela palavra, como diz na palavra, que eu, pelas armaduras de Efésios 6, eu coloco os sapatos, os calçados da salvação. Aleluia. Eu vou pisando confiante, chorando, mas confiante, tendo dificuldade, mas confiante, tendo problema, mas confiante, não tendo nem certeza, mas sabe, eu vou pela fé. Não, se a palavra diz eu vou, a palavra diz eu vou. Hoje eu vi uma irmã dizendo, olha pastor, eu estou fazendo assim, eu preciso fazer como a senhora me falou, eu não sei se vai dar certo, mas se a senhora falou vai dar certo, então vai dar certo. Isso significa ter sapatos novos, sapatos da salvação de Cristo, em Cristo Jesus, aleluia. Esse é o terceiro princípio para aqueles que se voltam daquilo que saiu da vontade de Deus. O moço saiu de casa. Você pode estar continuando na tua casa, você pode continuar no teu esposo, com a tua família, mas dentro de você, eu estou trazendo isso a nível espiritual, nos chamando para uma realidade, para uma responsabilidade interna, porque é muito fácil eu pedir para a pastora e ver todos os defeitos e aconselhar ela muito bem. Difícil é olhar para dentro de nós mesmos. É difícil nós nos descortinarmos diante de nós e falar, Senhor, como esse moço, eu fiz o que era mal, fiz loucura, peguei minha parte, saí e agora estou nessa situação. Mas a boa mão do Eterno está nesta noite, dizendo para mim e para você, tem cura neste lugar, tem restauração neste lugar, tem resposta da parte do Eterno para mim e para a tua vida nesta noite, nesta casa. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo falou ao teu coração. Você não veio aqui porque simplesmente recebeu o convite, você não veio porque é só mais um culto, mas você veio nesta noite porque o Espírito Santo falou dentro de você e você parou para ouvir e você disse, eu vou na casa do meu pai. Porque na casa do meu pai tem resposta, na casa do meu pai tem trabalho. Sabe que o psicólogo não consegue fazer, o médico não consegue. Na casa do Eterno, louvado seja o nome do Senhor, tem restauração. Você sabia que na casa do Eterno tem reconstrução? Todo mundo diz, não tem mais jeito, é roupa velha, já fez de novo, não vai dar certo, vai continuar de novo, você vai voltar à mesma situação. Eu não sei onde você está voltando, de onde você está voltando, moça, mas Deus diz para você nesta noite, Ele é Deus que recebe os que voltam, Ele é Deus que põe anel de autoridade, Ele é Deus que te chamou para um novo, ramanto de canta labai. Ele está te chamando para voltar para a presença, para a vontade dEle, aleluia. Ele está falando com você nesta noite que Ele é Deus de recomeços. Alamai, decanta, alamai. Ele é Deus que muda história. Ele é Deus que quando colocar o anel de honra nas tuas mãos, até no meio da família vai fazer como o moço falou, mas por que uma festa para ela? Quem é ela na fila do pão? E a resposta para o teu Deus, que o teu Deus te dá nesta noite é amada do Pai, é filha, tem identidade, Ele te chamou, Ele te capacita, Ele te ama, vai fazer revolução de mudança na tua vida, se prepara para um grande novo de Deus na tua vida nesta noite. Deus de recomeços está aqui nesta noite. O Deus que refaz o passado que todo mundo condena.
Que a coisa mais fácil de fazer é condenar. Difícil é pegar na mão. É falar, filha, vamos pra frente. Troca essa roupa, põe roupa nova. Põe roupa nova. Põe anel de autoridade. Tem anel de casamento. Anel de casamento, anel de autoridade, de honra. E grande, quando colocar, coloca grande. Nem que seja, sabe, ora o Senhor, fala, Senhor, como? E faz assim, ó. A gente, quando ficar noivo a primeira vez, não, a gente sai mostrando que tem. Deus vai mudar a tua história. Deus tem um recomeço para a tua vida. Tem começo espiritual e também tem recomeço familiar. Tem recomeço de mudança na tua vida. Louvado seja o nome do Eterno. Deus é bom o tempo todo. Glória a Deus. E a última parte, dos 4 itens que eu separei para nós falarmos esta noite, é celebração. Ô glória, essa é a parte boa. O pai falou assim, escuta, manda matar um boi. Se é, né, minha amiga hoje abriu o congelador para ver as coxas de galinha, mas o pai falou, não, pega um boi cevado, pega o melhor que eu tenho, chama todo mundo, chama os músicos, chama todo mundo porque vai ter celebração, aleluia. Ei, essa dor não é para sempre, essa vergonha não é eterna, porque você tem um pai, e o pai está dizendo nesta noite, ei, você veio e eu tenho para você, aleluia, eu tenho para você uma nova identidade, a identidade de filho, aleluia, eu tenho para você autoridade, para dizer não ao pecado. Para quem te apontar, você vai dizer assim, bom, se você não foi perdoado, é problema seu, mas eu tomei banho, estou de roupa nova, estou na casa do pai, dá licença que eu vou para a festa. Dá licença que eu vou para a festa, aleluia. Hoje é noite que o Espírito Santo está mudando, sabe, histórias deste lugar. A mudança que ele faz é de dentro para fora, e Satanás querendo ou não querendo, vai ter que roer as unhas de longe, se é que ele tem, vai ficar dizendo, mas por que festa para ele? Por que festa para ela? É porque você não é filho órfão. É porque você tem um pai amoroso, que se entregou na cruz através de Cristo e falou para mim e para você assim, ó, eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. O dono da igreja está nesta casa, nesta noite, chamando eu e você para um recomeço. E agora nós vamos para a celebração. Mata boi, faz festa. Começa de novo. Sabe o que é fazer festa? É ficar preocupado no domingo, depois do almoço, qual é a roupa que eu vou à noite para o culto. Fazer festa é falar assim, mas por que deram oportunidade? Por que deu cargo? Por que aceitou que ela ficasse? Porque você tem pai, a igreja tem dono, a igreja não é direcionada exatamente pelos líderes, embora o Senhor não quebre o princípio, mas o Espírito fala através da liderança, e é o Espírito de Deus que nesta noite está trazendo, aleluia, a tua memória, que Ele não te chamou para ser mais um na multidão, Ele te chamou para o altar, Ele te chamou para fazer a vontade dEle, Ele te chamou para o novo, Ele te chamou para ser filho, aleluia. E saiba de uma coisa, toda vez que você põe sua roupa de estou alegre porque eu estou na casa do Pai, eu estou na presença do Pai, toda vez que isso acontecer, saiba que do lado, família, parente, amigo vai dizer, mas por quê? Toda vez que eu vim te criticar porque você está servindo ao Senhor, saiba que você está incomodando o inferno, então levanta a cabeça e fala, estou indo para a festa, sai da minha frente que eu estou indo para a festa. Glória a Deus. Tem celebração para quem se volta a ouvir a voz do Eterno e praticar. Aleluia. Este ano nós estamos enraizados no Pai, e nós estamos declarando na autoridade do nome do Senhor Jesus, que toda árvore enraizada vai produzir frutos, frutos dignos de arrependimento. Eu quero profetizar sobre a tua vida, sobre a tua casa. Você está enraizado na presença, você está enraizado no Pai, e nesta noite você vai produzir fruto, porque o Senhor traz sobre a tua vida a autoridade, Ele traz a identidade, Ele traz a honra, e Ele te dá motivo para você glorificá-lo. Aleluia, nesta noite. Tem vida de Deus na tua vida nesse lugar. Tem restauração de saúde. Tem restauração espiritual nesta casa. Eu acho interessante. A ovelha alguém foi buscar. A dracma alguém teve que procurar. Mas voltar para a casa do Pai é comigo e com você. Filho não manda, pastor não tem autoridade sobre isso, ministério não tem. Isso é uma decisão que tem que sair do teu coração. Toda vez que você ouviu a voz do Espírito, a Bíblia diz, ei, quem tem ouvidos ouça.
E ele não está falando só da orelha, ele está falando do ouvido espiritual, para você ouvir que nesta noite a vida de Deus está sendo manifestada, está sendo ofertada a mim e a você, e você vai dizer, mas eu já sou crente. Bem-vindo ao clube. Mas eu estou te chamando para um reencontro, para o centro da vontade de Deus. Eu estou te chamando para fazer uma avaliação. Senhor, eu estou exatamente na casa do Pai, eu estou agindo como um filho que honra, como um filho que obedece, como um filho, ou eu saí, Senhor, eu me perdi porque eu toco bem, ou eu me perdi porque eu canto bem, ou eu me perdi porque eu acho que a igreja X é melhor do que a Y, eu me perdi porque a minha faculdade é melhor do que a do fulano, do ciclano. Aonde, Senhor, eu me perdi, eu preciso voltar, porque na casa do meu Pai tem abundância de alimento. Quem está na casa do Pai não passa fome, perde emprego, mas não fica de canequinha. Sabe, não a porta que você idealizava, sabe, não é aquela que você queria, mas o Senhor diz assim, ei, vai dando glória no pouco, vai sendo honesto no pouco, que eu vou te colocar sobre muito. O problema é quando está no muito, então sobra eu dou, mas quando eu estou no pouco, eu nego, eu faço pela metade, eu faço de qualquer jeito, e sabe o que acontece? As portas se fecham, porque o Senhor não tem negócio com avarento, o Senhor tem negócio com quem tem coração generoso, se entrega no reino, se entrega na obra, se entrega na vontade de Deus, no querer dele. Ele te chamou para uma grande obra, não se embarace com as coisas desta vida. Não estou dizendo para você não trabalhar, trabalhe, se precisar dizer a Bíblia, trabalhe um pouco até de noite para não ser pesado para ninguém. Mas eu estou dizendo que o reino, a vida de adoração, ela precisa vir em primazia. E não é uma escala de 1, 2, 3, não. É assim, eu só posso entrar no emprego onde eu posso destilar o bom perfume de Cristo. Eu só posso estar na companhia de alguém que eu possa destilar o bom perfume de Cristo. Por quê? Porque eu tenho um ministério. Qual é o teu ministério? Destilar o bom perfume de Cristo. Aleluia. Está no centro da vontade de Deus. Haramandorecanta, labasturianda, lamanai. Então eu glorifico ao Senhor, porque pelo Espírito dele, eu vim profetizar para mim e para a tua vida, aleluia. Toma esses 4 tópicos, toma posse dele e começa. Olha, eu tenho nova identidade em Cristo. Quem é você? Servo do Deus Altíssimo. Quem é você? Servo daquele que criou todas as coisas, aleluia. Tem gente que fica, não sei, eu sou da igreja. Não. Quem é você? Servo do Deus Altíssimo, simples, acabou. A verdade, como é que você prova isso? É autoridade. Como é que é autoridade? Eu tenho o anel, eu tenho a aliança. Foi feita uma aliança, ele colocou autoridade no meu nome e disse assim, filho, ela é embaixador do céu lá na terra. Vai lá e faz o que tem que ser feito e faz com pressa. Eu tenho fé, que fé que eu tenho? Eu tenho fé para mesmo não vendo, crer que ele prometeu e ele é fiel para cumprir. Porque a palavra do Senhor diz que ele é poderoso para cumprir infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, aleluia. E eu vou celebrar isso. Vou celebrar lá no céu, não aqui na terra. Eu vou celebrando, eu vou dando glória. Ah, mas as contas não foram todas pagas. Vai dizendo, o meu Redentor vive. E em breve se levantará em meu favor. E por fim se levantará em meu favor. As coisas não estão encaixando da maneira como eu sonhei, como eu pensei. Mas a Bíblia diz que o teu coração ele é enganoso. Então não fica confiando no coração, não. Descansa no Senhor nessa noite. Descansa nele. Descansa no centro da vontade dele. Essa é a função que o pastor não faz, o pai não faz, o marido não faz, irmãos. É interessante. A Bíblia diz que não, tomar cuidado, que na vinda do Senhor pode estar 2 dormindo na mesma cama, um vai, outro fica, sabe por quê? Porque a decisão de ser fiel a Deus, de cumprir o chamado, de viver no centro da vontade dele, não está na mão do pastor, do ministério, da esposa, de ninguém. É você quem decide, e esta noite é a noite aceitável de olhar para dentro de si e dizer, Senhor, eu quero refazer a aliança, eu quero quebrar tudo, tirar todo esse entulho de eu sei, eu posso, dá tudo certo, e eu quero refazer uma aliança, porque eu quero colocar nova identidade, eu quero ter novas alegrias, levantar pela manhã, ver todos os boletos na mesa e dizer assim, o pai está cuidando, o pai está on, o pai está fazendo, na hora certinha ele está mandando, eu vou fazer a minha parte, que a dele ele não deve para ninguém. Aleluia. É levantar de cabeça erguida, que seja uma semana de honra na tua vida, porque nesta noite o Espírito Santo está te convidando a refazer aliança com o Pai, a ter nova identidade, a ter autoridade, a viver pela fé e celebrar toda e qualquer situação. Achei bonita ela ministrando aqui, dizendo, obrigado pelo almoço, pela janta, pelas amizades, obrigado por estar na casa do Pai. Nós não temos esse espírito de gratidão. Já começamos, o Pai ajuda, primeiro a gente já vai, perdoa, porque já pedindo, né? Perdoa e dá isso e daquilo, e ele está falando nessa noite aí, vamos festejar diferente? Vamos tirar a roupa suja?
Vamos tirar esse monte de bagulho aí do corpo, da mente, vamos tirar tudo isso. Ó, e eu acho interessante que o pai não manda ele. O pai não fala assim, ó, vai lá e se lava. Vai lá, não. Ele chama os servos para fazer. Quem te habilita é a palavra, é a presença, é a boa mão do Eterno, é a vida de Deus que vai nos habilitar todos os dias, vai tirar roupa suja, vai tirar sentimentos ruins. Ninguém perdoa ninguém porque você tem os olhos azuis, não. A gente só perdoa se a vida de Deus estiver dentro de nós. Então nesta noite Ele está capacitando a mim e a você, tirando toda a sujeira, toda a munganga, colocando roupa nova, colocando autoridade para você dizer, ei Satanás, até aqui você achou brecha através da minha vida para falar de fulano, de ciclano, mas sabe de uma coisa? Essa boca tem dono, a partir de hoje nunca mais. Oh, glória! Eu quero deixar essa palavra para mim, para você. E te convidar a se colocar de pés, para nós estarmos clamando ao Senhor, agradecendo a Ele por essa palavra. Palavra de quem entendeu que não está incólume de errar. Eu não vim pregar para quem nunca fez nada, só para quem está fazendo tudo certinho, não. A Bíblia diz que os sãos nem precisam de médico. E o Senhor Jesus só veio como remédio para quem estava doente. E a igreja está na terra, e na terra nós estamos sujeitos a todo tipo de situação. Mas ele disse assim, ó, se você quiser, hoje é dia de fazer uma conversão, é um dia de voltar para dentro de si mesmo e buscar no Pai uma resposta. Para quem busca no Pai, anota aí, você tem identidade de Cristo Jesus, você tem, aleluia, autoridade, você tem fé para vencer e você celebra toda a situação. Ah, mas foi só a conta de Deus que eu paguei, celebra. Ah, mas foi só um dia que eu consegui vir para a igreja, celebra. Eu estou celebrando que eu estou vendo aqui o irmão que eu vi ontem, eu convidei, ele está ali, ó. Glória a Deus, aleluia. Ele disse que vinha, ele está aqui. Então celebra as pequenas coisas. Aleluia. Celebra a vida de Deus. Nós vamos estar orando, eu quero estar fazendo essa oração pela tua vida, pela minha vida, para que você nesta hora olhe para dentro de você, para que você olhe para dentro de si mesma e fale, Senhor, me ajuda a voltar, Senhor. Me ajuda, Senhor, a voltar, porque lá na casa do Pai, eu não preciso estar me humilhando. Na casa do Pai eu não preciso estar pegando emprestado. Na casa do Pai eu não preciso estar na madrugada, sabe, me drogando para poder me deitar com fulano e ciclano. Na casa do Pai eu sou amado, eu sou respeitado, eu sou honrada. Na casa do Pai o salário é metade, mas na casa do Pai o Senhor multiplica. E Ele diz assim, ei, levanta a tua cabeça e anda, porque tem novidade chegando. Tem resposta da parte de Deus entrando na tua vida. Sabe, enquanto você adora sem reclamar, enquanto você se coloca debaixo da potente mão de Deus, Ele está quebrando grilhões nesta noite, aleluia. Ele vai ao teu encontro, Ele vai suprir necessidades. Ele é Deus que abre porta onde não tem porta, e Ele vai mais longe. Ele abre porta onde não tem portas, e Ele ainda abre porta dentro de porta. Ele tira quando a gente se volta para Ele, Ele abre uma porta dentro de uma porta e traz honra financeira, que Ele é desses. Ele é Deus, Ele é Pai. Oh, glória! Ele é Pai. Glória a Deus. Aramandore canta lá. Olha